alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Nestas palavras de Filipenses 4, versículo 4, nos reunimos para celebrar este culto. O bondoso Espírito de Deus nos guia e enche nosso coração de alegria. Estamos em setembro, mês da entrada da primavera. O sol já se deita mais tarde e desperta mais cedo. O nosso corpo se enche de vigor e de alegria na meia estação, a estação das flores, cheia de vitalidade e que vem nos trazer alegria. Realmente uma alegria celebrar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não estamos na igreja, no templo onde toda a comunidade se reúne, mas estamos em nossas casas e lembramos que o corpo é lugar do Santo Espírito de Deus. Assim, celebramos este culto em nome do triuno Deus, Deus Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Grandiosas, outros povos têm.
confessamos diante de Deus em seriedade, mas também sem perdermos a alegria de que a Deus pertencemos, confessamos os nossos pecados, nos colocamos em atitude de oração e assim o fazemos. Senhor nosso Deus, com alegria e com gratidão, nos apresentamos diante de Ti. Trazemos, Senhor, conosco tudo o que temos feito e vivido nestes últimos dias e Te trazemos também nossos erros e falhas. Senhor amado, queremos confessar nossas falhas a Ti, pedir perdão por aquilo que fizemos ou até mesmo pelo que deixamos de fazer. Pedir perdão por falharmos contigo, com o nosso próximo e também com a Tua criação. Dá-nos, ó Deus, o Teu espírito de sabedoria e de conhecimento, para que possamos encontrar o caminho que nos leva para junto de Ti e da salvação. Dá que sejamos Tuas testemunhas e assim possamos proclamar, ainda que errantes e falhos, possamos proclamar o Evangelho através de nossa vida e todo o nosso ser. Assim, Deus amado, nos entregamos nas Tuas mãos, pedindo perdão e novos caminhos. Fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 23, nos é dito assim: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados e dedicadas a Ele. E que Deus conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, por seu sangue, Cristo nos limpa e nos lava de toda a impureza e de todo o pecado. Assim vos anuncio que por Cristo Jesus recebemos o pleno perdão e todos os nossos pecados são perdoados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oramos por nós, por nossas falhas, por nossos pecados. Oramos pelo mundo que ainda sente as dores deixadas ou trazidas pela Covid-19. Nosso país, nossa cidade, nossa comunidade, nossas famílias são afetadas de forma direta ou indireta. Por todo o sofrimento gerado, intercedemos a Deus. As dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Em gratidão pelo amor,
pelo cuidado e pelo perdão que recebemos. Bendigamos o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a honra ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Oramos. Deus de amor, que bom que podemos estar reunidos e reunidas em culto virtual, mas através do qual nos nutrimos da Tua palavra, da Tua absoluta sabedoria e do Teu conhecimento. Orienta-nos e mostra o caminho pelo qual devemos andar como Tuas testemunhas, como missionários e missionárias da Tua palavra. Conceda-nos o Teu Espírito Santo para abrir nossos olhos, mentes, corações e ouvidos. Isto nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser. Quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Para a mensagem neste culto, ouvimos do Primeiro Testamento as palavras de Ezequiel no capítulo 33, os versículos 7 a 11. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal,
Por que é que vocês estão querendo morrer? Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Queridos irmãos e queridas irmãs, na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com cada uma e cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. O texto bíblico de nossa mensagem, de nossa reflexão neste culto, traz duas situações, não distintas, mas complementares. Uma das situações descritas no texto de Ezequiel é a visão de Deus sobre a pessoa pecadora. A outra situação colocada no texto fala sobre nós, mais especificamente sobre a nossa missão como vigias, como testemunhas da palavra de Deus, como missionários e missionárias. Precisamos, contudo, primeiramente, entender o contexto onde o profeta Ezequiel vivia. Precisamos compreender onde Ezequiel profetizou. Este profeta, lá do Primeiro Testamento, vivia e atuava em um dos momentos mais difíceis para o povo de Israel. Ezequiel atuou durante o tempo do exílio na Babilônia, durante o tempo em que o povo de Israel teve que sair da sua terra e permanecer em terra estrangeira, na Babilônia. Ezequiel, nascido dentro de uma família sacerdotal, é levado também para a Babilônia e lá vive com o seu povo exilado. Neste tempo, o profeta se dá conta de que este exílio não seria tão rápido como se pensou a princípio. Sim, seria um tempo longo. Depois de praticamente 5 anos na Babilônia, Ezequiel é convocado, é chamado por Deus. E na sua vocação, ele é chamado e comparado a um vigia, a um vigilante. Os vigias das torres, lá na Babilônia, eram pessoas responsáveis por avisar moradores e moradoras da cidade caso algum perigo estivesse se aproximando. E isso de vigias não deixa de ser de outro modo nos nossos dias, é isso que significa cuidar, zelar, vigiar e avisar quando qualquer perigo se aproximar ou acontecer. No tempo de Ezequiel, o trabalho dos vigias era tão importante que, se caso algo acontecesse, se o vigia não avisasse algum perigo que se aproximava e esse perigo pudesse afetar a população da cidade, o vigilante poderia pagar com sua própria vida. Não é à toa que Ezequiel usa esta figura nas suas palavras proféticas. Ezequiel foi um profeta chamado também para avisar o povo sobre as ameaças que estavam chegando, ou que até mesmo já haviam chegado, dividindo, enganando, afetando a comunhão do povo de Israel. A missão de Ezequiel pode ser facilmente comparada nos dias de hoje com a missão de muitas lideranças nesta situação de pandemia. Lideranças da nossa comunidade precisam estar pensando continuamente sobre os cuidados que devemos ter se retomarmos atividades presenciais. Lideranças de nossa comunidade precisam pensar continuamente como cuidar da comunidade, como manter as ações e a comunhão, a integração entre as pessoas acontecendo. Não deixa de haver uma vigilância contínua
na atuação das lideranças. Também, assim se requer das lideranças de nossa cidade, de nosso estado e nosso país, que estejam atentos e vigilantes, que cuidem do nosso povo. Por outro lado, a missão de Ezequiel também pode ser comparada com a missão que cada qual de nós recebemos no dia de nosso batismo, qual seja anunciar o reino de Deus, que passa pelo arrependimento, pelo perdão de pecados e pela vida nova trazida concretamente em Jesus Cristo. É sobre isso que o texto lido, que o texto do profeta Ezequiel nos fala, e é para isso que nos conclama, para, como pessoas batizadas, sermos pessoas vigilantes pelo reino de Deus. O texto bíblico em Ezequiel possui um forte apelo missionário. Deus não chama seus profetas, nem mesmo a sua igreja, para permanecer da mesma maneira de sempre. Nós não devemos permanecer em nossa zona de conforto. Deus chama a viver a missão que Ele mesmo nos concede. Pelo fato de Deus amar pessoas perdidas, perversas e querer a sua salvação, Deus mesmo chama a sua igreja para anunciar o Evangelho, convidando pessoas a se converterem de seus maus caminhos, a fim de seguir a Deus pela fé, em amor e para a esperança. Neste sentido, o texto bíblico da mensagem de hoje nos apresenta qual é a verdadeira intenção missionária de Deus, a qual se coloca para nós de grande responsabilidade. Nós, pessoas cristãs batizadas, recebemos de Deus grande tarefa. Somos capacitados e capacitadas continuamente para isso, em Deus. O Evangelho nos ensina. E no texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, nós vemos que há um chamado importante. E ali está dito que Deus não se agrada com a perdição e a condenação das pessoas. Deus não quer isso. Bem pelo contrário. Por isso Deus chama cada pessoa cristã, você e eu, para anunciarmos juízo e salvação. Nossa tarefa e missão enquanto pessoas batizadas, cristãos e cristãs, enquanto pessoas ligadas ao coração de Cristo. Nossa tarefa enquanto comunidade cristã é anunciar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, clamando, anunciando mudança de vida, a mudança de uma vida de pecados para uma vida junto de Deus. E o alerta de Ezequiel é como naquele tempo, quem não vigiava e cumpria com sua ação também acabava se misturando com a situação de morte. Muitas vezes também pagava com sua própria vida quando não cumpria a sua função de vigia, de vigiar a cidade, de cuidar da cidade. Isso é sério, isso talvez até também nos provoque, nos assuste, mas Deus coloca que a nossa tarefa é importante. Quantas vezes, ao não anunciarmos de fato a vida e aquilo que Jesus propõe, nos misturamos em situações de morte e também nós podemos ser afetados e afetadas por estas situações de morte? As situações, por exemplo, de desigualdade, certamente, de desigualdade social, certamente nos afetarão. Precisamos, por isso, cumprir com nossa função, para a qual somos qualificados, chamados e capacitados na missão de Deus. A nossa tarefa, queridos irmãos e irmãs, não é julgar. Não foi para isso também que Ezequiel foi chamado. A nossa tarefa, de forma alguma,
é julgar ou desprezar. A nossa tarefa, em verdade, é nos misturarmos com a vida de todas as pessoas, de todas as criaturas de Deus. Nossa tarefa é caminhar com as pessoas para Jesus, o Salvador. E Jesus é o verdadeiro vigia de Deus. Jesus Cristo assumiu este papel, pagou com a sua vida pelo pecado, tanto do perverso quanto do justo. O nosso sangue e dos outros não é mais cobrado de nós mesmos em Jesus, mas a nossa caminhada junto das pessoas, na transposição de situações de morte para situações de vida, e de vida digna e justa para todas as criaturas de Deus, sim, é nosso papel. Querida comunidade, não esqueçamos que a nossa tarefa, a tarefa da Igreja Cristã, é e continua sendo a de chamar o perverso à conversão e também oferecer-lhe a salvação. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, veio para buscar e salvar a pessoa perdida. Meditemos nestas palavras e entreguemo-nos à missão que é de Deus, mas da qual nós participamos. Que Deus nos acompanhe, nos capacite, caminhe conosco, nos levante quando caímos, nos ajude quando tivermos dúvidas e esteja conosco, fazendo a sua missão no mundo. Amém. Oremos, intercedendo pelo mundo, por nossa comunidade, por nossas famílias, por pessoas de perto e de longe das quais guardamos saudades. Querido e amado Deus, te pedimos que nos faças permanecer alertas e firmes na fé. Te pedimos, ó Deus, que sejamos corajosos e corajosas, fortes para com todo o trabalho que precisamos fazer em Teu nome, trabalho que podemos realizar com amor e gratidão. Que a graça de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, que nosso amor esteja com todas as pessoas, que o nosso testemunhar seja parte integrante de cada gesto, de cada dia que nos é dado a viver. Senhor,
pedimos que abençoes os nossos lares, que estejas com todas as pessoas que neste momento vivem situações de solidão e mais ainda por aquelas que sofrem com o abandono. Ó Deus, nós queremos te servir através de nosso testemunho e de nosso agir missionário. Queremos entender e precisamos entender, ó Deus, que todas as situações de morte neste mundo têm, de alguma forma, a nossa participação quando nos omitimos e quando não testemunhamos. Tudo ou mais, ó Deus, que queremos pedir ou agradecer, nós oramos em conjunto, a uma só voz, nas palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sejam alertas e fiquem firmes na fé. Sejam corajosos e fortes. Façam todo o trabalho com amor. Ide em paz e servi ao Senhor com alegria. Amém.